Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim neste domingo. Que você tenha um ótimo final de semana aí, ok? A pandemia continua, cuide da sua saúde, da sua vida. Gente, hoje é domingo, é dia de eleição em muitas capitais, em outras cidades também, do país afora. E o voto, a eleição, né, o voto de cada cidadão é uma das armas que você tem na democracia, uma das armas contra a exploração, né, a exploração do trabalhador, do povo, contra a ambição de alguns políticos podres, corruptos, que querem ganhar a qualquer custo, o domínio de uma classe sobre a outra, a classe dominante, que é a elite, contra a classe oprimida, que é o trabalhador brasileiro. A opressão realmente que existe numa sociedade desigual. O voto é uma das armas. Então exerça com consciência, com inteligência, com o coração e com a cabeça, com o cérebro, para que a gente tenha um pouco mais de justiça, de equilíbrio neste país tupiniquim. A outra arma que todos nós temos é a consciência, é a revolta, é a atitude no dia a dia, todos os dias. Quando você vê uma coisa errada, uma coisa que não está condizendo com o que a sociedade e o que a população necessita, você tem o direito de se expor, tem o dever, inclusive, de protestar. Nas ruas, nos movimentos sociais, sabe? No seu cotidiano, no seu trabalho, na sua escola, enfim, onde você estiver inserido, no município, no estado e no país que você vive. Você faz parte de tudo isso, de todo esse sistema. Então o voto é apenas uma arma. Hoje, nas capitais, em muitas capitais, o povo vai exercer esse direito e esse dever de usar bem esta arma. Usar bem esta arma. O outro é no dia a dia, na sua presença, sabe? Na sua força, na sua luta do dia a dia. Bom, essa é a primeira mensagem de hoje. Como sempre, tem algumas coisas não republicanas que a gente tem aqui nesse nosso bate-papo diário, né? Todos os dias nós entramos aqui para falar a respeito de assuntos que fazem, que refletem e refletir nesses assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia. E aí, um dos assuntos que eu tomei consciência ontem, inclusive pelos grupos sociais, porque não foi divulgado na grande mídia, a Globo, que é assim com esse que eu vou falar, é assim, ó, e que pretende lançá-lo em 2022 para a presidência da República, ele com o Luciano Huck, os dois, né? O Pato e o Tucano. Pato e Tucano, entenderam? Pato e o Tucano. Pois é, a Globo quer lançar essa dobradinha, está fazendo, já articulando para colocar Sérgio Moro. Aquele juiz imparcial. Será que ele é imparcial? Ele foi imparcial na atitude que teve lá em Curitiba contra o processo principalmente do ex-presidente Lula? Ele é justo? Ele é um juiz justo que vive em cima da lei? Que luta pelo cumprimento explícito da lei? Ele fez isso quando era juiz, principalmente à frente da Lava Jato? Ele não foi politiqueiro, interesseiro em seu julgamento, nos seus procedimentos, em parceria inclusive com aquele Dallagnol do Ministério Público? Ele não foi politiqueiro? O juiz falso e mentiroso, que tem a cara de pau de vir ao público, à nação brasileira, dizer que ele só pensa na justiça, só e unicamente na justiça, quando tudo mostra, todos os fatos demonstram, inclusive gravações
demonstram que ele não foi imparcial em momento algum. A Justiça Internacional, ao pegar o processo, fala: isso aqui é um absurdo. O que está acontecendo, o que aconteceu no Brasil é um absurdo. Este juiz não deveria estar à frente deste caso. Mas mudou o rumo da história do nosso país. Uma boa parcela da população deixou de ter a oportunidade, por exemplo, de ter um outro caminho em suas vidas. Tudo o que está acontecendo nesses últimos 2 anos, nesses últimos 3 anos principalmente, 3 anos com o Michel Temer e agora esses 2 anos de Bolsonaro, estão sendo terríveis. Ou você está comendo bem melhor do que antes, né? Ou você está comendo carne à vontade, né? Está barato a carne, o arroz, o feijão, está empregado, não tem 15 milhões de brasileiros desempregados, não voltou a inflação, né? Está muito bom, está ótimo. O dólar diminuiu, né? Baixou o dólar. Não era só tirar o PT, como eles diziam, é só tirar o PT e vai melhorar esse país. Melhorou, palmas, melhorou muito, 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 né? Pois é, gente. E pode piorar mais ainda. Se você não exercer aquele segundo direito que eu falei lá, né? O primeiro do voto e o segundo do movimento social, da participação no dia a dia, pode piorar e muito a vida de cada um de nós. Pois é, e ele agora, o Sérgio Moro, esse paladino da justiça, pseudo-paladino da justiça, vem com mais uma. Está acusando o Carlos Bolsonaro, aquele filho do Jair Bolsonaro, presidente, que é vereador lá no Rio de Janeiro, de fazer parte do gabinete do ódio. Ele teria sido um dos articuladores do gabinete do ódio, que funciona, segundo ele mesmo, lá no Palácio Alvorada. Lá no Palácio Alvorada, em Brasília. Pois é. E o Carlos Bolsonaro seria um dos líderes desse gabinete do ódio, já funcionam há tempos. Desde disparando fake news, enfim, promovendo aquilo que o crime cibernético, podemos dizer assim, crime no Palácio Alvorada, na casa do presidente, e pior, sustentado com o nosso dinheiro, dinheiro do povo. O Bolsonaro, presidente, sabendo de tudo, levou toda a estrutura. O Carlos Bolsonaro, seu filho, é um dos líderes, dos chefes do gabinete do ódio. E o que é pior, Sérgio Moro diz que sabia disso, ele sabia, os outros ministros também sabiam, comentavam, ele sabia, ele declarou isso. Aí vem a pergunta, um juiz, um ex-juiz, né, que deixou a toga para poder assumir o Ministério da Justiça, não teria o dever, a obrigação moral, ética de denunciar? Ele, consciente, sabia que o gabinete do ódio era um crime, ainda mais ali no Palácio Alvorada, subsidiado com recursos públicos, na barba do presidente, com a aquiescência do presidente Jair Bolsonaro, outro criminoso. Pois é, ele também não cometeu um crime de, no mínimo, prevaricação, né? O Sérgio Moro, que quer ser presidente junto com, né, articulando agora com a Rede Globo, com o Luciano Huck se reunindo, o Pato e o Tucano. E aí? Por que ele não denunciou quando ele soube, no exato momento? Não foi investigar e não denunciou. Como ministro da Justiça, ele prevaricou, ele se acovardou, no mínimo se acovardou. Foi conivente. Para ele era conveniente ser conivente, que ele se manteve no poder, até onde ele pôde. Pois é, gente, reflitam nisso, reflitam. E para finalizar, um pequeno exercício de futurologia, né? Vamos tentar prever um pouco o futuro. Não que eu seja vidente, né? Que eu tenha nada disso, é que tem coisas que são tão evidentes que estão acontecendo que a gente pode se prestar a fazer esse exercício de futurologia. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, o presidente que foi derrotado nas eleições, quase foi impeachmentado, quase, né? O processo de impeachment dele durante o seu mandato, que termina agora em janeiro de 2021. Pois é, quase foi impeachmentado. Também agora
ele pode ser preso, porque vai perder a sua imunidade como presidente, e assim que sair da Casa Branca pode ser preso. Pode sim. Ele já está até preocupado. A luta dele se manter como presidente, se manter, querer anular a eleição, né, é exatamente para não ser preso, porque a justiça deve estar atrás dele, principalmente o fisco. Ele, terrível, um cara, pois é, não acumulou essa fortuna que ele tem hoje à toa. Não, não foi à toa. Ele realmente, a gente não tem provas, não pode ficar falando, mas as autoridades americanas estão atrás dele, então coisa boa não tem. Pois é, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, coincidentemente, o seu pupilo, o Jair Bolsonaro, também pode sofrer um impeachment, pode sim ter a sua chapa cassada pelo TSE, pode, está em andamento. Tudo isso está acontecendo. Ele pode ser impeachmentado e pode também ser preso assim que deixar o Palácio Alvorada em Brasília. Também, olha quanta coincidência, né? Lá como cá, os presidentes podem ser impeachmentados, podem ser destituídos do seu poder e do poder para a cadeia. Futurologia. No caso de Trump, pode acontecer agora, em janeiro. No caso do Bolsonaro, também pode acontecer em janeiro, se a chapa for cassada, ou demorar um pouquinho mais. Mas nos dois casos, eles vão deixar o poder para, talvez, irem para a cadeia. Vamos esperar para ver. Reflita em tudo o que eu falei. Sérgio Moro, né? Fazer declaração assim, jogar na mídia, né? Ir lá e depor. Por que não fez na hora, não provou na hora? E exerça bem o seu voto, viu? Essa arma que você tem nas suas mãos, conscientemente. Mas além da arma do voto, tem a arma das ruas, tem a arma do povo unido, porque o povo tem que pegar o poder em suas mãos, no dia a dia, em todos os dias das nossas vidas. E o futuro dirá se Jair Bolsonaro irá ou não para a cadeia, ele e seus milicianos, irmãos e filhos metralhas. Um abraço, até a próxima. E ó, dá um like aí, domingo. Chama a turma aí, vamos assistir, vamos divulgar nossa página que também é sua, ok? Um abraço, até a próxima.